Bom dia. Nossa aula hoje é sobre instrumentação aplicada em ressonância magnética. Lembrando que ressonância é um tema bem amplo, bem complexo, e a gente nessas duas aulas vai ter apenas um conhecimento básico do que é, de como é feito, como funciona o exame em ressonância magnética. Um pouquinho de história: a ressonância começou lá em 1976 com as primeiras imagens descritas, Porém, antes desse tempo já vinha sendo estudado o fenômeno de ressonância, como aplicar isso na medicina, e foram desenvolvendo até chegar nessa data e ser descritas as primeiras imagens humanas. Já em 1983, foi um grande avanço para a ressonância, uma melhoria de software, equipamento. A ressonância ganhou grandes, grandes avanços e, com isso, foi possível estudar grandes áreas do corpo todo e com uma excelente qualidade em diagnóstico e em imagem. Esse é o equipamento de ressonância. Essa parte a gente chama de gantry. Dentro do gantry, o fob, onde o paciente vai entrar e deita em cima da mesa, a mesa corre com ele, vem deslizando e para aqui dentro em determinado ponto. Esse equipamento, ele todo em volta dele é um ímã gigante, um ímã bem forte, que vai auxiliar na geração da imagem. Essa mesa, ela levanta, abaixa e faz esse movimento de entrar com o paciente para dentro do dentro. Essa é a mesa de comando onde a gente trabalha, a gente fica operando o equipamento. Monitor, onde a gente faz as marcações do paciente. Mouse e teclado para mandar os comandos para o equipamento. Bomba de injeção de contraste e a estação de processamento de imagem. Temos aqui as bobinas, que são outro acessório importantíssimo para a geração da imagem. A bobina ela tem a função de emitir uma radiofrequência e receber a radiofrequência que vem do paciente, proveniente do paciente. A bobina, a maior parte dela, ela emite e recebe, mas também temos bobinas que só emitem ou só recebem, de acordo com o que for necessário. A mais comum é receptora e transmissora. Temos aqui um modelo de bobina para a cabeça, temos um outro modelo de bobina para a cabeça e que emite sinal em até uma certa profundidade e quantidade de tórax, ou seja, além de ela emitir radiofrequência, que na cabeça ela também emite para a coluna cervical, uma parte do tórax, e só é possível gerar imagens na ressonância aonde a bobina emite o sinal de radiofrequência. Temos outros modelos, uma bobina maior para o corpo do paciente, abdômen, tórax. Temos outros modelos, uma bobina plana, que é colocada em cima do paciente, toda a extensão do paciente. Temos bobinas de extremidades como essa, para cotovelo, joelho, mão. Coloca essa estrutura aqui dentro, fecha a bobina, ela fica nesse formatinho, e ela vai emitir radiofrequência somente ali dentro, assim como todas as outras. Todas as bobinas de ressonância, elas são conectadas no equipamento, lá no gantry, e a partir dessa conexão que é dado o comando para ela emitir o sinal de radiofrequência na estrutura que está ali dentro para ser estudada. Como funciona o método de imagem na ressonância magnética? As imagens são obtidas através da emissão de radiofrequência da bobina na estrutura e captando a radiofrequência de volta, aí gera a imagem. O que a gente mais utiliza, a substância que é mais interessante para a gente na ressonância magnética é o próton de hidrogênio, não devemos esquecer, tá? O próton de hidrogênio é o próton mais específico que é mais utilizado na ressonância para a geração da imagem. Como falamos, o átomo de hidrogênio é o mais importante por constituir 2/3 do átomo do corpo dos seres humanos e por ser altamente magnético, proporcionando uma sensibilidade elevada.
Esse daqui é o livro de onde eu tirei a frase, tá? Quem quiser pesquisar, é um livro bem interessante. Por definição, ressonância magnética é a propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos que, quando submetidos a um campo magnético forte e excitados por uma onda de radiofrequência em determinada frequência, emite um sinal rádio, um radiosinal, o qual é captado por uma antena, que no caso é a própria bobina, e transformado em imagem. O que isso quer dizer? Os prótons de hidrogênio estão em seu estado natural. Os spin, que é a direção que ele gira, o sentido, como se fosse essa setinha, ficam desordenados, ficam para várias direções. Quando ele é submetido ao campo magnético, ele se alinha. O próton continua girando, porém ele fica alinhado em uma única direção, como se fosse um peão girando em uma direção fixa. Quando a radiofrequência incide nesse próton, vamos pegar esse como exemplo, porém é válido para todos que estão alinhados. Quando a radiofrequência incide nesse próton e deposita nele a radiofrequência, esse spin ele muda de direção. Vamos supor que essa setinha fica apontada para cá. Esse tempo que ele vem, que ele volta e fica apontado para cá, e que ele relaxa e volta para o estado inicial, quando ele volta e relaxa, ele emite um radiosinal. Esse radiosinal é captado pela bobina. Esse radiosinal é captado pela bobina e é transformado em sinal eletrônico e, pelo processamento de software, gera-se a imagem. É basicamente isso, recapitulando. O próton está em seu estado natural, com o spin apontado para várias direções. Depois de ser aplicado o campo magnético da ressonância, ele se alinha em determinada direção. Então, a onda de radiofrequência incide nesse próton, ele muda a direção do spin e depois volta. No momento que ele retorna, ele emite o sinal, um radiosinal que é captado pela antena, pela bobina. Essa radiosinal é convertido em pulso elétrico. Esse pulso elétrico é interpretado pelo software e é transformado em imagem. Como todo material, quando sofre certa interferência, tem algum efeito. O efeito mais comum que é relatado por pacientes no exame de ressonância magnética é o efeito térmico. O que é isso? O paciente, quando vai fazer o exame de ressonância, ele relata que ele sentiu um certo calor durante o exame. Isso é normal devido à interação da onda de radiofrequência nos prótons de hidrogênio da estrutura do paciente. E aqui temos uma imagem da ressonância magnética. Na ressonância, nós caracterizamos como hiper ou hipo ou isosinal. A imagem que fica mais clara é uma imagem com hipersinal, como temos aqui o joelho do paciente, a tibial. Já o menisco, essa partezinha preta, podemos ver aqui, os dois meniscos do paciente, está uma imagenzinha mais escura. Então, nós caracterizamos ela como hipossinal. Em ressonância, existem alguns tipos de ponderações. Entre elas, temos a T1 e a T2. Ponderação T1, como podemos ver, são a mesma imagem, mesmo corte, porém, na ponderação T1, o que é líquido fica com hipossinal. Ponderação T2, o que é líquido fica com hipersinal, como podemos ver nas duas estruturas. Então, a mesma imagem, porém com tons diferentes. O que isso quer dizer? Ponderações diferentes. T2, líquido claro, T1, líquido escuro. Assim como no raio-x, na ressonância temos também uma rotina mínima que devemos fazer, chamamos de protocolos. São sequências de ponderações, aquisições e reconstruções de imagem que devem ser feitas para um determinado estudo ou região. Temos aqui um exemplo da ressonância de crânio. Quando é feita a ressonância de crânio, são feitas todas essas imagens do paciente. Sagital flare, axial T2 com gradiente eco, axial de fusão de prótons, axial T2, coronal T2 com saturação de gordura e o volume de toda a região. Esses gradientes eco, 3 direções,
saturação de gordura, isso são coisas mais avançadas que a gente pode estudar em um outro momento mais oportuno. Como é feito a aquisição da imagem? Após o paciente ter sido posicionado, colocado a bobina, direcionado dentro do equipamento, são feitos planos de corte, nós chamamos de 3 planos. É gerado um plano coronal, sagital e axial do paciente. A partir desse plano, que é uma imagem bem ruim, bem parecida com essa, a gente começa a marcar o paciente, de onde até onde a gente deseja que sejam adquiridas as imagens. E temos aqui mais um exemplo de imagem. Um T2, um T1 com contraste, que teve a captação em determinada região do cérebro. Lembrando que o contraste para ressonância é o gadolínio, o contraste paramagnético específico para a ressonância. É isso aí, pessoal. Obrigado. Como eu falei, a aula é curta, porém o tema é muito amplo, mas aos poucos a gente vai tendo noção de como é a ressonância. Um exame bem amplo, um exame muito legal, muito dinâmico, porém é bem difícil, não vou negar. Mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando aos novos métodos de diagnóstico e vai facilitando o aprendizado.